Olá a todos, bem-vindos ao canal. Se você já conhece o canal e gosta do conteúdo, já deixa um like para que os vídeos alcancem quem precisa deles. Em Java, conseguimos ter poderes sobrenaturais, e para prever se uma condição dará problema. Esse poder, entre aspas, chama exception, ou exceção, e todas as funções do Java têm, ou deveriam ter, esta possibilidade. Vamos abrir o Eclipse. Aqui está ele. Vamos fazer um código aqui. Int resultado é igual a 0. Resultado é igual a 10 dividido por 0. Dá um espacinho aqui. System out println resultado 2 pontos é igual a mais resultado. Se executarmos, ele já deu aqui uma exception, divisão por 0. Porém, se eu sei que existe a possibilidade no cálculo de dar um problema, poderia verificar se o divisor, se for uma variável, por exemplo, seria igual a 0 e tomar uma providência. Mas se as coisas que eu não sei com antecedência, como que eu faço para resolver? Vamos adicionar o que se chama de try-catch, que ficaria desta forma. Try, ou seja, tente, capture, catch, exception. E uma variável que vai retornar algum conteúdo. Vamos colocar todo esse código aqui dentro do try. E na exception, system out println resultado com problema. Depois a gente vê o que faz a exception. Vamos executar. O programa não deu problema, ele executou, só que quando ele viu que tinha uma divisão por 0 aqui, ele não imprimiu o resultado igual, ele simplesmente caiu aqui para resultado com problema. Beleza, né? Aparentemente parece ser fácil, né? Agora vamos aos problemas que isso pode acarretar. Você está vendo que o try abriu e fechou chaves, tá certo? Aqui, ó, abriu, fechou chaves. Logo ele criou um escopo, que a variável resultado nasce e morre nesse escopo, que não está visível para o cat, que também tem um escopo, porque ele tem umas chaves aqui que começa e termina. Assim aprendemos que não é aconselhável criar variáveis dentro de um try ou dentro de um cat, o que significa que o resultado aqui vai para fora. A criação da variável, ela vai para fora. Você pode fazer desta forma, ou pode fazer assim, resultado igual a 0. Mas a criação da variável tem que ficar fora do try. Se executarmos, aparentemente não teve nenhum resultado prático no que você pode ver, mas nós vamos chegar lá. No cat, através da classe exception, que você está vendo aqui, sim, exception é uma classe, tá? Se eu clicar aqui, Ctrl apertado e apertar o esquerdo do mouse, ó, ele vai tentar procurar a classe, mas ela está dentro do RTjar aqui, que é dentro das bibliotecas do Java. Então você não vai conseguir ver o código fonte dela. Com o exception nós podemos tentar retornar uma descrição de erro. Eu vou retornar vários aqui e você vai ver qual que se adequa mais. System out println, já que ele é uma classe, nós temos o message mais e.getMessage. Nós temos system out println toString mais e.toString. Também system out println stack trace, que na verdade é uma função print stack trace. Vamos executar e vamos ver. Falta um ponto e vírgula aqui. Executar de novo. Ele mostrou algumas coisas aqui, tá vendo? O mais útil para mim é o getMessage, que é esse primeiro aqui. Alguns gostam do print stack trace, que é esse cara aqui, que vai te mostrar todas as chamadas de funções que chegaram até o problema. Por exemplo, a classe A chama uma função da classe B, que chama uma função da classe C, que chama uma função da classe G, que chama uma classe interna Java. Logo, ele vai mostrar todas essas chamadas até chegar no erro. Se você fizer o log de uma forma que não haja mensagens duplicadas, saberá onde é o erro. Por exemplo, erro ao abrir arquivo. Que arquivo?
Que função tentou esta operação? A classe pode ter mais de uma função que faz essa operação. Uma abre, outra grava, outra lê. Que variáveis podem ser úteis imprimir para mostrar onde está e o que é o erro que ocorreu? No caso aqui, ó, quando você está usando uma exception, você tem o getMessage. O getMessage já mostrou aqui, ó, divisão por erro. De forma abreviada, ele botou aqui, né? Divisão por erro. Ó. Mais ou menos você já sabe o que pode ter acontecido. Mas se você tem um try muito grande, o que não é aconselhável, você também vai ficar perdido aqui dentro. O toString simplesmente mostrou que ele entrou na classe exceção aritmética, divisão por zero. Também não ajudou muito. Então, o toString não é uma classe que eu gosto muito, não é uma função, né, muito útil, no meu ver. E stacktrace simplesmente disse que o problema aconteceu na função aritmética do Java, que foi chamada pela função principal main, da classe principal, na linha 12. Tá aqui, ó. Já me ajuda um pouco, mas acontece que quando você tem chamadas múltiplas, igual eu falei, fica difícil de você ler ali. É mais fácil você mesmo colocar no log o que você quer que seja impresso. Vamos comentar esses caras aqui. E um formato que eu utilizo bastante, tanto para o print quanto para gravar em log, é o seguinte. Eu tenho o print aqui, aí eu ponho o nome da classe que eu estou usando, a classe principal, aí dou um pipe. Qual que é a função que eu estou usando, no caso é o main. E dentro dela, o que eu estou fazendo? No caso aqui, por exemplo, ler arquivo. Aí sim eu dou um getMessage. Aí eu sei que foi na classe tal, na função tal, e estou fazendo leitura de arquivo. Então eu sei que o problema de dentro do cat está acontecendo nesse try aqui, porque eu posso ter mais try cats aqui dentro do código. Mas eu sei que o problema do principal main ler arquivo está nesse cara aqui dentro. Então alguma coisa está errada dentro desse try. Vamos executar? Aqui. Divisão por zero. Você pode ter mais de um cat no seu try. Daí a importância de informar sobre qual que você está se referindo no cat. Por exemplo, vamos fazer um outro aqui. Try. Aí, file output string. fs igual a new. File output string. Arquivo.txt. Por exemplo. Aí eu vou gravar aqui 2 bytes. Gravar 2. E no final eu vou imprimir aqui gravou. Gravou. Pronto. No try aqui, ó. Vamos voltar esse cara aqui, voltar esse cara, voltar esse cara. Do jeito que estava antes. Vamos executar. Parece que foi bem sucedido, né? Não aconteceu nada. A exception é uma classe padrão de erro. Geralmente você usa ela quando você não tem que capturar mais nenhum tipo de erro. Porém, o file output string tem uma exception separada que podemos ou não verificar ela individualmente. Passando o mouse sobre a classe, nossa, aqui, ó. Vamos olhar quais são as exceptions que ela pode gerar. Estou dentro aqui, eu estou dando rollout do mouse. As exceptions aqui, ó. File not found exception e security exception. O Eclipse facilita, mas você pode ir ao site que tem a função e ver a documentação. O write implementa IO exception e podemos capturá-la no try. Vamos aqui no write, ó, posicionar o mouse, ó, vamos olhar aqui. Exception, ó, IO exception. Se ocorreu um erro de gravação, podemos utilizar aqui, ó, antes da exception, cat IO exception e mandar imprimir o getMessage aqui. E ao invés de ler arquivo, gravar. Pode ver que as mensagens agora ficaram diferentes aqui, né? Aí o exception está reclamando que ela não existe, só dá um import aqui nela. Vamos executar. Gravou. Assim, a exception será capturada por file output string e a IO exception com write. Se você escreveu algo errado aqui ou deu uma falha, o write vai gerar o IO exception. Significa que você vai saber que esse write aqui gerou esse cara. Então o problema deu no write, não deu no new da classe. E aqui você pode, passando o mouse, ó, você pode capturar o file not found exception e o security exception também. Você pode criar uma cascata de cats aqui, ó, vários cats, cada um para uma coisa diferente. E eu sugiro que se você for gravar no log
Ou se você for colocar na tela, você coloque mensagens únicas para que você saiba de onde elas vêm. Eu vou adicionar uma classe de ponteiro nulo para exemplificar quando você chama uma função e ela retorna nula, quando deveria ser um ponteiro. Aqui, por exemplo, no write, eu vou colocar. Aqui, por exemplo, no file output string, eu vou colocar f, a variável igual a null. Mas aquele new lá em cima já não funciona mais. E estou com a exception aqui. Vou colocar uma outro catch, que chama catch new pointer exception. Específica para ponteiros nulos. Vou meio que copiar aqui a mesma coisa e vou botar uma mensagem diferente. Ponteiro nulo. Vamos executar. Ele caiu aqui, ó, para ponteiro nulo. Dentro dessas 3 exceptions, qual é a mensagem que se refere a ponteiro nulo? Significa que ele caiu no exception. Uma das variáveis aqui ficou nula, por algum motivo, e não deveria. Esse exemplo simula que você chamou uma função de uma classe e ela deveria retornar o ponteiro de um arquivo para ser gravado, mas retornou o ponteiro nulo, informando um problema aqui para a gente no código. Você pode capturar somente esse problema e tomar a ação necessária. Não há problema se deixar só uma exception, desde que você imprima, grave informações suficientes para entender o que foi o problema. Por exemplo, vamos tirar aqui, ó, vamos comentar todas essas exceptions aqui, ó, com exceção da exception principal, aqui a padrão. Vamos executar. A classe exception vai te dar uma dica, porém ela pode não ser suficiente. Tá vendo aqui, ó, ela executou, ela deu um erro aqui em algum lugar e ela te mostrou, ó, tem um ponteiro nulo em algum lugar. Ela funcionou tão bem quanto a null pointer exception, só que com a null pointer exception você pode fazer com que, tomada uma ação aqui, o programa continue. E nessa exception o programa não vai poder continuar, porque você não sabe que ação tomar. Um outro exemplo aqui. Vamos colocar o resultado, vamos colocar string campo igual a null. E aqui vamos colocar campo é igual a campo to lowercase. Como ele é nulo, to lowercase. Como ele é nulo, provavelmente vai dar algum problema. Então, vamos tirar esse print aqui, que não preciso. E vamos deixar só a exception ali. Vou deixar só o get message. Assim. Vamos executar. Ó. Deu null. Sim, não te ajudou muito. Simplesmente tem um ponteiro nulo em algum lugar. Se nós passarmos o mouse na string aqui, ó, e olharmos as exceptions que podem ser criadas, tem aqui null pointer exception. Ela pode ser criada. Vamos supor que você teria outros comandos e cada um geraria uma exception, mas a variável campo é o motivo do try-catch e eu quero testá-la e inicializá-la. E se houver exception, eu quero inicializar com valor padrão, por exemplo. Já pensou em ter que inicializar a variável campo em todas as exceptions? Então, por exemplo, aqui, ó, vamos deixar aqui a no pointer, vamos voltar ela. E vamos supor que a IOException seria uma exceção válida também, podia dar um monte de coisa. Essa variável aqui, por exemplo, deixa eu colocar um. O IOException não tem. Vou tirar ele aqui. Comentar, né? Vamos comentar. Então aqui nós temos o no pointer e o exception. Então vamos supor que o ponteiro fosse nulo. O que eu faria? Campo igual a vaga. Quer dizer, se tem um valor nulo lá e só tenho essa variável que pode dar problema, eu quero que ela seja inicializada. Beleza. Só que aqui também na exception, se acontecer algum problema, eu quero que inicialize com o valor padrão. Tá? E aqui nós vamos imprimir, ver se fez certo. ln campo mais campo. Executando. Ele imprimiu o campo Wagner. Ele entrou no nulo, e no nulo ele colocou como Wagner, e no final saiu como Wagner aqui. Acontece que você tem 2 lugares aqui, você precisa fazer uma mudança. Isso pode ser complicado, você pode esquecer, né? E se não fosse mais Wagner em alguma situação aqui, e sim colocasse em branco? Eu teria que mudar tudo? Se eu esqueci de mudar alguma delas e descobrir depois de meses que tem um problema, porque demorou para entender que estava no catch errado.
E mesmo que for rápido, terá que fazer algum tipo de alteração, correto? Pensando nisso e tomando como aprendizado C++, que tem o try-catch, foi adicionada em Java a cláusula finally. Finally, ou finalmente, indica que, havendo ou não uma execução ou captura de uma exceção pelas cláusulas catch, finally será executado. Se tudo der certo, finally será executado. Se tiver algum problema e entrar numa exception, finally também será executado. Vamos alterar o código para que você entenda. Aqui no final eu dou finally, abro chaves, e faço um teste aqui. If campo é igual a null, eu falo campo é igual a default. E tiro aqui a definição do campo na exception e tiro a definição do campo no pointer. Simplesmente ele vai cair em qualquer exception e depois vai executar o finally. Vamos executar? Ah lá, ele caiu para o ponteiro nulo e disse, ó, tem um ponteiro nulo aqui. Só que no finally foi executado de qualquer forma. Se caísse ou não no catch, o finally seria executado. Ele fez um teste e colocou um valor default aqui. E sim, você tem que testar o campo. Catch não mudará magicamente. Estamos tentando tirar a mudança deles. Então todas as mudanças da variável foram retiradas do catch e ficou tudo no finally. Assim, para cada catch, podemos tomar uma providência que inclui alterar o conteúdo do campo, por que não? Mas para um catch específico. Se cair num catch que você é obrigado a mudar o conteúdo dele, você faz isso. Caso contrário, os outros catches não terão alteração naquele campo. Por favor, não esqueça de dar um like, inscreva-se no canal e clique no sino para receber notificações. Obrigado.